a urinoterapia e os medicamentos. Uma das questões mais frequentes sobre a utilização da urinoterapia é: que fazer quando se está tomando medicamentos? Deve-se evitá-los? Existe algum perigo em combinar os dois? É preciso interromper o tratamento médico? De fato, a urina corresponde a uma reciclagem permanente dos elementos vivos, mas também dos produtos químicos ingeridos, dos quais uma boa parte é eliminada pelos rins. Uma pessoa que bebe toda a sua urina arrisca-se a dobrar a dose do medicamento químico que consome. Evidentemente, a questão é simples. Basta diminuir a quantidade de medicamentos à medida que se aumenta a quantidade de amarole ingerida. Assim, para a pessoa que está sob tratamento médico, começa-se não mudando nada na medicação. A ideia é consumir meio copo de urina a cada manhã, adotar uma alimentação viva e os outros métodos de saúde. Essas medidas vão estimular o organismo a se despoluir e a se regenerar. Então, espera-se alguns dias, 1 ou 2 semanas, para sentir o momento propício a uma ligeira diminuição da dose do medicamento ingerido. Se tudo correr bem, aumenta-se a quantidade de amarole para 1 copo e depois para 2 por dia. Procede-se assim por patamares sucessivos até que o organismo, revivificado e reequilibrado, possa prescindir completamente da muleta medicamento. Não nos esqueçamos que todos os remédios comprados em farmácia são muletas, apoios momentâneos. Eles não curam nunca, já que é sempre o corpo que cura a si mesmo. Uma ilusão de ótica engana milhões de pessoas que dizem: eu estava doente. O médico me receitou um remédio que me curou em 3 dias. O medicamento faz desaparecer o sintoma, mas isso não corresponde necessariamente à cura, pois a doença pode mudar de localização ou de nome. O processo de cura é sempre decorrente do próprio corpo, de seu sistema imunológico, que visa restabelecer o equilíbrio da saúde na medida em que tem a força para fazê-lo. Mesmo os medicamentos naturais e homeopáticos não passam de auxiliares do que os antigos chamavam de vis medicatrix naturae, o processo natural de cura. É sempre perigoso colocar alguém sob uma tutela farmacêutica permanente durante semanas, meses ou anos. Se um gesso pode ser útil a alguém que fraturou a perna, pelo tempo necessário para que os ossos se soldem corretamente, depois de algumas semanas ele torna-se inútil e até nocivo. O mesmo vale para os gessos químicos, que a maior parte dos medicamentos farmacêuticos são. Ministrar hormônios tireoideus a alguém que apresenta uma insuficiência aguda dessa glândula, sem dúvida, irá lhe salvar a vida. Mas deixar essa pessoa com uma muleta hormonal contínua vai impedir o corpo de regenerar sua função tireoidea e tornar esse paciente inválido para a vida. Prescrever um antibiótico quando uma infecção fulminante ameaça a própria existência de um doente significa salvá-lo, mas manter a pessoa durante muito tempo sob essa medicação vai provocar um bloqueio de sua imunidade, o qual favorecerá a aparição de novas doenças. Não nos esqueçamos de que toda infecção, viral ou microbiana, é antes de tudo um programa de despoluição, uma espécie de grande limpeza rápida. No indivíduo sadio, o sistema imunológico controla a operação e faz cessar a proliferação viral ou microbiana quando a eliminação das toxinas é encerrada. No entanto, em alguém que enfraqueceu sua imunidade com anos de sedentarismo, excessos alimentares, abuso de excitantes, permanente repressão das emoções, pensamentos sombrios ruminados durante anos, falta de momentos sagrados para se ligar com sua alma, então
a infecção, benéfica no início, pode disparar, escapar ao controle imunológico e ameaçar a vida do paciente. O antibiótico é então uma verdadeira salvação. Mas numa pessoa cujo sistema imunológico funciona bem, o antibiótico é um verdadeiro veneno, porque bloqueia o funcionamento imunológico durante várias semanas e impede que a eliminação das toxinas se dê de forma natural. Um paciente que apresenta um edema cerebral pode ser salvo pela cortisona. Mas esse medicamento, prescrito durante várias semanas, origina uma diminuição da produção de vários hormônios, o que ocasiona múltiplos problemas em numerosos órgãos do corpo. De novo, o que hoje é um salvador, no dia seguinte torna-se um tirano. Por todas essas razões, cada vez mais médicos passam a olhar os medicamentos químicos com reservas. Eles os utilizam com parcimônia, já que são indispensáveis, mas evitam a todo custo prescrevê-los por semanas, meses ou anos. Assim, para uma hipertensão arterial, talvez prescrevam um medicamento por 1 mês ou 2, mas irão mostrar ao paciente como melhorar seu regime alimentar, aprender a relaxar e a administrar seu estresse de maneira a logo poder dispensar qualquer medicamento. O bom senso nos incita a evitar qualquer medicação de longa duração, pois os produtos farmacêuticos têm a médio e longo prazo efeitos colaterais muito negativos. Esse fenômeno é muito importante com os neurolépticos, esses medicamentos que agem de forma poderosa sobre o sistema nervoso. Vejamos o caso de uma pessoa com depressão que sofre de um mal existencial acompanhado de insônia, excesso ou perda de peso, suores noturnos, taquicardia e má digestão. Para um clínico geral apressado, é grande a tentação de ministrar-lhe neurolépticos. Estes, depois de alguns dias, vão proporcionar uma melhora significativa de humor. O paciente reencontra o prazer de viver e se sente menos angustiado, até mesmo eufórico. Tudo lhe parece maravilhoso. Infelizmente, ao cabo de algumas semanas, o quadro, aos poucos, vai se tornando sombrio. Surgem novos problemas, como boca seca, sonolência, constipação ou impotência sexual. Se o paciente ingere uma gota de álcool, então ocorre uma catástrofe, pois os neurolépticos fazem uma péssima combinação com esse tipo de bebida. A propósito, um estudo francês mostrou que cerca de 10% dos acidentes em estradas eram devidos a essa mistura explosiva de neurolépticos e álcool. O paciente não sofre mais de depressão. Ele entrou no ciclo de uma nova doença, quase sempre pior que a primeira, que de fato é chamada de doença dos neurolépticos. Essa afecção é considerada iatrogênica, ou seja, criada pelo próprio tratamento médico. Atualmente, as doenças iatrogênicas tornaram-se um flagelo por si só. Estima-se de que 30 a 50% dos internamentos em hospitais são devidos a essas doenças criadas exclusivamente por prescrições perigosas. Vamos voltar ao nosso assunto, ou seja, a urinoterapia. Uma estratégia bem organizada pode, portanto, permitir que se comece a urinoterapia na ponta dos pés e depois, progressivamente, ir diminuindo a quantidade de medicamentos químicos à medida que o corpo se reequilibra. Evidentemente, durante esse período de transição, haverá mais chances de melhora se a urinoterapia for associada a uma alimentação vegetal, variada e viva, a um tratamento de eliminação de recalques emocionais, pensamento positivo e visualização de um despertar espiritual. É muito importante associar a urinoterapia ao esforço de reorganização dos hábitos de vida para escapar das dependências medicamentosas, emocionais ou mentais.
Uma das grandes bênçãos da terapia pela urina é provocar, mesmo numa pequena dose, um despertar dos mecanismos instintivos naturais. Sentimos melhor nosso corpo, percebemos mais claramente se temos sede, fome, sono, necessidade de fazer alongamentos ou de nos movimentar. Muitas pessoas constataram que mesmo com uma quantidade muito pequena de Amaroli por dia, seu corpo deixava de ser um primo distante para tornar-se um irmão ou irmã de sangue. Uma relação de amor novamente desenhava uma suave intimidade, um diálogo sutil, uma amizade calorosa. É uma das descobertas mais impressionantes que fizeram alguns aidéticos, que em Nova York entraram em contato com um grupo Amaroli. Esse grupo se reunia uma vez por mês para propor a todos a terapia que os tinha curado. Os recém-chegados eram quase sempre caquéticos, enfraquecidos por meses de doenças ou de tratamentos químicos violentos. Informados sobre a prática da urinoterapia pelos integrantes antigos do grupo, cujo bom aspecto e a musculatura forte falavam mais do que 1000 estudos estatísticos, começaram por sua vez a beber a própria urina. Depois de alguns dias, quase todos descreviam uma mudança na relação consigo mesmos, dizendo: percebi que quando criança eu me amava, mas desde a idade escolar aprendi a me criticar sem cessar, a me detestar. Depois que quebrei o tabu e bebi minha urina, recuperei um estado de bem-estar, de amor por meu corpo e de suave euforia que me deixa impressionado. Tenho de novo vontade de viver e fazer coisas. Quando se conversa com muitos desses ex-doentes, fica-se impressionado pela semelhança de suas experiências. A partir do momento em que passam a confiar na natureza, a beber sua urina e a escolher um modo de vida sadio, após algumas semanas, eles recuperam o peso, veem seus sintomas regredir e depois desaparecer. Suas células T4 e sua imunidade voltam a valores normais. Em suma, eles têm a experiência da cura. Alguns são, então, confrontados com uma estranha dificuldade. Muita gente não acredita quando contam a história de sua cura. Para muitos de seus interlocutores, eles não passam de mentirosos, contadores de histórias, já que, segundo os experts da medicina, a AIDS não pode ser curada. Para esses ex-doentes, há toda uma aprendizagem psicológica no sentido de compreender aqueles que não os compreendem e evitar entrar em conflito com eles. A propósito disso, vale notar que houve uma grande mudança de mentalidade desde o início da epidemia da AIDS. Os médicos que rejeitavam qualquer hipótese de cura e afirmavam que essa doença era 100% letal, gradualmente foram mudando de opinião. Enquanto poucos de nós ousávamos afirmar que essa doença, como todas as outras, podia ser curada, se o doente aprendesse a administrar sua saúde. A maior parte da classe médica atualmente reconhece que há muitos sobreviventes à AIDS e que todos os soropositivos não necessariamente vão desenvolver a doença. Quaisquer que sejam os males de que você sofra, quando você iniciar a prática da urinoterapia, é preciso pensar em se preparar para tudo o que sua cura poderá lhe trazer como problemas de relacionamento junto àqueles que o rodeiam. Seus parentes podem se sentir inseguros se eles próprios não ousarem sair de caminhos batidos. Pode ser também que o médico que lhe disse que sua doença era incurável não simpatize com sua ascensão para a saúde. Seu orgulho ferido pode mesmo levá-lo a colocar entraves, tentando desencorajá-lo e pressionando aqueles que o rodeiam, a fazê-lo renunciar às suas loucuras e a recomeçar sabiamente a seguir os tratamentos médicos prescritos.
Eis aqui, extraída de uma carta que recebemos, a história de um homem idoso que sofria de um câncer generalizado. Eu estava desesperado. Os médicos me tinham dito que uma quimioterapia só ia me fazer efeitos paliativos. Em resumo, que só me restava fazer meu testamento. Passei muitos dias bestificado, prostrado, esmagado pelo choque. Eu não queria morrer. Ainda me sentia jovem, de espírito, tinha vontade de viajar, de visitar meus primos que moravam no norte da Tailândia. E então, de repente, disse a mim mesmo que devia ter pelo menos mais uma outra opinião médica. Consultei então o curador xamã, que me ouviu com atenção e depois me disse: se eu fosse você, beberia a própria urina. Achei que estava brincando, zombando de mim. Ele me explicou calmamente o valor dessa terapia incomum, o poder dos mecanismos de autocura do corpo e a lógica do farmacêutico interior. À medida que explicava, eu sentia crescer em mim minha esperança e logo percebi que bebia suas palavras, como um mata-borrão absorve a água. Comecei o dia seguinte com a impressão estranha de estar fazendo algo proibido, como uma criança que come cerejas roubadas do vizinho. Durante várias semanas, bebi toda a minha urina, só comi alimentos crus e li todo tipo de livros sobre naturopatia. Meus filhos achavam que eu estava louco, o que no começo me deixou zangado, pois entendi que eles já tinham absorvido a ideia da minha partida para o além e da herança que iam receber. Em seguida, chorei intensamente, compreendendo que tinham essa atitude, porque eu não tinha sabido amá-los. Ao perceber isso, escolhi aceitar que no passado eu não tinha consciência e me perdoar. Em vez de me culpar, decidi fazer tudo melhor a cada dia. Aprender a viver com saúde e alegria para mais tarde ensinar aqueles que precisassem disso. Eu lhe escrevo da Tailândia, sentado às margens de um rio onde elefantes tomam banho. Como frutas tropicais e um pouco de arroz. Meu corpo está cheio de vitalidade. Sinto-me melhor do que quando tinha 30 anos. Bebo quase toda a minha urina e massageio meu corpo com ela todos os dias. A vida é bela.